Olá, estudante, tudo bom? Nossa primeira videoaula do terceiro bimestre de português está no ar. Hoje nós vamos falar sobre carta. Eu sou Márcia e eu vou te convidar para a gente pensar um pouco sobre esse gênero textual. Gente, vocês vão falar assim, ai, você é antiga, né, Márcia? Então você tem que falar de uma coisa antiga. Então, apesar de antiga, a carta ainda é o meio de comunicação muito utilizado. Mudou a forma, eu ia falar mudar, isso está errado. Mudou a forma da gente apresentar uma carta, mudou os contextos, mas ela não muda, tá? A carta ou correspondência ainda é, nos dias atuais, o mais aplicado nas comunicações do cotidiano. A característica principal é que tem um emissor, a pessoa que remete a carta, o remetente, e o receptor, o destinatário. Daí você vai dizer, Márcia, ninguém mais usa o correio. Usa sim, tá? Usa-se o correio, sim. Mas a tecnologia realmente trouxe uma adaptação para a carta, tá? Não é que ela deixou de ser transmitida no papel, não. Ainda existe muitas cartas no papel. Mas ela também pode acontecer através de correio eletrônico, o electronic mail, ou seja, o correio eletrônico, os e-mails, tá? E também é muito comum utilizar, se hoje a gente utilizar a carta digitada e depois assinada de próprio punho e mandada então para o que se quer fazer. Vamos ver algumas curiosidades da carta, né? As cartas, se forem mandadas pelo correio, elas precisam ir dentro de um envelope. E, amor, a carta, vocês têm que tomar cuidado, aluninho, aluninha, porque a carta não é um meio de comunicação privado. A carta, ela é um meio de comunicação que ela pode ser transmitida, tá? Às vezes, a pessoa escreve uma carta e manda para outra, um terceiro lê, então ela não é confidencial, não, tá? No Brasil, é proibido abrir as cartas de outras pessoas. Mas se por acaso acontecer alguma coisa e alguém precisar ler a carta, ela não é inviolável, tá bom? Então, saibam disso. O que precisa no envelope? Primeiro, precisa-se do código de endereçamento postal. Se você não sabe, você pode procurar no nosso querido Google, você digita o nome da rua, coloca a cidade e vai aparecer lá o código de endereçamento postal, que é o CEP. São números, então você vai descobrir, fica mais fácil para o correio descobrir onde que a pessoa mora. Você deixa bem claro o destinatário, porque é a pessoa que vai receber. Se você pagar uma taxa, somente a pessoa que você quer escrever, você vai receber a carta, ou se você precisar de um meio normal, qualquer pessoa pode receber. E o remetente, você precisa colocar o seu endereço, porque se não acharem o destinatário, vão devolver a carta para você. Então, é por isso que é importante colocar. Nada de frescurinha no envelope, tá? Adesivos, carimbos, isso atrapalha demais o serviço do correio, tá? Então, é claro que seu professor ou professora vai mandar você escrever um envelope. E é interessante que a gente nunca sabe quando vai precisar preencher um envelope, viu? Fiquem ligados. Então, o que tem que ter uma carta, né? A carta, ela precisa, primeiramente, ter o local e a data que você está escrevendo, uma saudação. Isso serve para as cartas pessoais e também para as cartas oficiais, tá? Você escreve uma saudação, coloca o assunto da carta, uma despedida breve e a sua assinatura. Se você for digitar a sua carta, não é de bom tom que a assinatura seja digitada, é de bom tom que você imprima a carta e depois assine com uma caneta, tá bom? Então, conforme eu já disse, né, as cartas viraram e-mail, né? Na verdade, gente, o e-mail é uma carta. Então, o e-mail ele é escrito assim. Eu tirei um print do meu Gmail para vocês verem como é que é. Olha, e aqui pulou totalmente. Vamos lá. Então, para você mandar um e-mail, você precisa ter o endereço correto da pessoa, do e-mail da pessoa.
E é importante que você coloque no e-mail o assunto que você quer tratar. Você quer tratar, a gente vai ver agora os assuntos, né? Mas você precisa detalhar. E você pode tanto escrever o seu e-mail, ou você escreve no aplicativo de texto, e você pode anexar a sua carta, tá? A minha saudação final é sempre um beijo de domingo de festa de sol. E coloquei meu nome completo, tá? Eu não coloco assinatura, porque agora eu sou responsável por um babado aí que eu não quero falar. Então as pessoas podem copiar a minha assinatura, então não é recomendado, tá? Que no meu e-mail tem a minha assinatura, isso é importante. Então vamos ver as cartas que nós temos, tá? Gente, você pode escrever uma carta para o que você quiser. Você pode escrever uma carta tanto para sua mãe, seu pai, seu irmão, a vovó, enfim, ou você pode escrever, inclusive, para autoridades políticas. Mas vamos falar sobre a carta pessoal. A carta pessoal não tem modelo pronto. Você pode escrever o que você quiser, mas lembrando que a gente precisa preservar a face da outra pessoa. Ou seja, a gente precisa preservar a pessoa de algumas coisas que nós temos, né? Às vezes a gente quer falar para a pessoa uma coisa que é da gente. Então, a carta pessoal ela precisa ter esse cuidado. Não vai escrever tudo que aparece na cabeça e tal, né? Porque não é de bom tom. E lembrando que a carta, se não for queimada, ela permanece para sempre. Mas se a pessoa ler, vai ficar para sempre na mente, tá? Não tem modelo pronto. Você precisa colocar quais são suas intenções nessa carta pessoal. De admiração, né? De repente, pode ser até uma crítica, desde que seja uma crítica fofinha, né? Mas você precisa ter esses cuidados, tá bom? O e-mail. Quando você vai mandar um e-mail para uma pessoa que não te conhece direito, você precisa se apresentar. Oi, eu sou fulaninha, eu sou cicraninha. De onde você conhece a pessoa, né? Eu não queria contar para vocês, não, mas pergunta para sua mãe e para seu pai quem é o MacGyver. Mas o meu primeiro e-mail que eu mandei foi para ele, para o ator que fazia ele. Seus pais vão lembrar. Talvez seus avós, abafa. E eu mandei o e-mail, então eu fui explicando para ele: oi, eu sou Márcia, sou do Brasil e tal, em inglês, tá? Porque eu sou chic. I'm fancy. Pois eu fui escrevendo no e-mail: oi, eu sou Márcia, eu moro em Itaituba, no Pará, eu sigo o seu trabalho. Eu fui explicar quem eu era e expliquei para ele que era meu primeiro e-mail. O ano, vocês querem saber o ano? 1998, tá? Então, mas você precisa colocar no e-mail quais são as suas intenções. Nós também temos a carta empresarial ou carta comercial, que uma empresa vai apresentar algum benefício dessa empresa. E também nós temos as cartas que circulam dentro de uma certa empresa. Nessa carta, não pode ser escrito tudo que vem pela mente. Precisa ser uma linguagem formal e uma linguagem impessoal, porque a gente não sabe quem vai ler essa carta. A mensagem é bem objetiva e toda relação pessoal tem que ser evitada. Nada de querido, um beijo, um abraço, não. Tem que ser super polida a carta. Uma carta oficial ou pública é que a gente usa nas instituições, né, públicas, que também tem que ser uma linguagem pessoal, uma linguagem bem pessoal. Ó, já estou mandando vocês capricharem nas atividades, tá? Mas precisa ser forma acessível, porque essa carta oficial ou carta pública não tem só um destinatário. Então, ela precisa ter um certo distanciamento entre as pessoas, tá? Tem uma carta de reclamação quando você usa um produto que não gostou, ou quando você, de repente, não gostou de alguma coisa que a pessoa te disse, você pode fazer essa carta de reclamação. Inclusive, carta de reclamação, ela serve tanto para empresas como pessoas públicas, oficiais, enfim. E a carta oficial é utilizada para documentar alguma mensagem, que é para formalizar o que foi dito.
Essas cartas a gente usa muito nas escolas. Quando a gente faz uma reunião com os pais e precisa ser acordado bem certinho, bem fechadinho, a gente faz uma carta e repassa aos pais. Então, é, é uma carta oficial. Existem outros tipos de carta. É claro que o seu professor ou professora vai pedir para você fazer algumas cartas, mas, enfim, basicamente é isso. É claro que eu quero que você capriche nas atividades e a gente se vê na próxima aula.